gravar neste computador. Tem algumas pessoas estão tentando entrar na sala, eu estou autorizando. Tá, legal. O Enio, não sei se o Enio conseguiu entrar. Ele entrou, caiu, entrou, caiu. Enio Lourenço. Acho que ele entrou. Cláudio, eu vou passar a bola para você. A gente já está gravando aqui. E você pode fazer a apresentação e depois abrir para perguntas. Não sei como você está querendo conduzir. Eu, particularmente, sou fã dessa... Não só de inteligência artificial, mas de métodos quantitativos aplicados ao esporte. Eu trabalho bastante com isso hoje. Tenho alguns projetos disso, inclusive no exterior, nos Estados Unidos. Já fiz algumas coisas bem legais em relação a isso. Eu acho que é uma área muito interessante. E eu acho que vai ser legal aí essa tua apresentação. Eu vou passar a bola para você. E tá bom. Você fica à vontade aí. Eu vou fechar aqui meu microfone e você pode ir conduzindo. Bom? Tô Tá gravando. legal. E aí, no final, se você vai abrir para perguntas, vai funcionar assim a dinâmica? Pode ser sim, se tiver pessoal interessado em fazer Tá, perguntas, pode até mandar no chat, a gente pode tá fazer um bom. filtro e conversar. Pode deixar. Tá bom. Tá contigo, então. Tá bom. Obrigado, Domingos. Pessoal, boa noite. Tá? Eu sou o Cláudio. Eu e o Domingos tivemos a ideia de apresentar esse workshop, esse webinar, né, sobre, em inglês, How Predictable is a Soccer Match, né, ou utilizando inteligência artificial para prever partidas de futebol. Então, basicamente, nós fizemos eu fiz um exercício, né, usando um motor de inteligência que eu vou mostrar para vocês aqui, de inteligência artificial, para fazer predição de jogo de futebol, e publiquei uma série de 6 artigos, né, mostrando essa epopeia do começo, na introdução, até o final, a finalização e a conclusão, né? E aí, por meio desses artigos, eu conheci o Domingos e outras pessoas do meio futebolístico, e a gente resolveu fazer esse webinar. Nós estamos gravando para depois colocar nas redes sociais, YouTube, coisa desse tipo. Então, quem não puder assistir, por causa do horário, né? Talvez esteja no trânsito aqui em São Paulo, ou enfim, trabalhando, ou na academia, enfim. Pode assistir depois no YouTube, tá? Bom, então, iniciando aqui, eu sou o Cláudio, o Domingos é o que acabou de falar, meu parceiro aqui, nessa empreitada. Tá, a nossa agenda, a gente vai se apresentar, o Domingos já falou um pouco sobre ele, ele trabalha com futebol, inclusive ele tem certos artigos científicos, ele também é uma pessoa de ciências, né? E ele está fazendo alguns trabalhos nos Estados Unidos com relação ao futebol e desempenho dos atletas, né? E eu sou o Cláudio da iQuiron, né? AI Quiron, que é Artificial Intelligence, que é uma empresa de startup em supply chain, com o foco de colocar inteligência artificial, estatística e tudo que o Python nos possibilitar no supply chain. Nós vamos falar do objetivo da apresentação, o que é a inteligência artificial, o que é o modelo de análise preditiva para o futebol, criado aqui para fazer essa apresentação, né, e os artigos, a matriz de correlação e seleção de features, a inteligência artificial como uma mesa redonda de futebol, como aqueles palpiteiros, Casagrande, Renata Fã, né? Combinando os resultados com os russos, quer dizer, a gente faz uma predição, porém tem que combinar com os russos, né, para que dê certo a predição. Então, a famosa frase do futebol brasileiro. O verdadeiro campeão de 2019 e as aplicações dessa tecnologia voltada para o futebol, nesse caso da predição de partidas, tá? Bom, iniciando sobre as empresas em si, né? O Domingo já falou um pouco sobre ele. No caso da minha empresa, a iQuiron, ela tem 5 soluções, né? São voltadas para a cadeia de suprimentos, tá? Spin, a Ion, Cronos, Idia e o Argus, tá? O Ion é a solução de inteligência artificial, tá? Ela é uma solução de forecast que ela tem inteligência artificial e as séries temporais, tá?
Quem trabalha com isso sabe o que é a série temporal. No nosso caso, nós vamos usar o Ion na parte de inteligência artificial para fazer a predição dos jogos de futebol. Já o Pandelo, o Domingos Pandelo, ele tem a Pandelo Software Academy, onde ele faz capacitação, treinamento e projetos voltados para Big Data no futebol. Bom, o objetivo dessa apresentação, né, a gente pode fazer, no caso foi uma iniciativa de fazer predição de futebol, mas podemos resumir aqui em alguns tópicos, como, por exemplo, difundir através de 6 artigos que foram publicados e estão disponibilizados no LinkedIn, o conhecimento de IA, né, da inteligência artificial, esclarecer dúvidas sobre a diferença entre a parte tecnológica da IA e a modelagem de negócio de IA. Isso é bem interessante, porque a gente vai mostrar o que é a parte tecnológica, o que é o Python especificamente aqui no nosso caso, né? E aonde ele acaba e começa a parte de negócio, entendeu? O IA sozinho, ele é uma ilha, né? Você precisa conectá-lo, entendeu? Então, essa conexão é justamente essa parte de negócio. Desmistificar o papel da matemática e estatística na IA, né? Então, o que é a IA, o que é estatística, né? O que é essa abordagem matemática da IA? Provocar o mercado brasileiro do futebol, trazendo mais luz para a aplicação de Big Data nesse meio, né? A gente percebeu nesse período que eu publiquei esses artigos e conversei com algumas pessoas que existe aí um pouco de receio com relação a essas tecnologias para o futebol e um pouco também de algumas pessoas não acreditam, né, na tecnologia em si. Então, assim, o Brasil está um pouquinho atrasado. São os grandes clubes que conseguem aplicar isso, tá? A maioria dos clubes trabalha ainda na base do grito, com os técnicos e jogadores. Auxiliar apostadores de site de aposta esportiva na tomada de decisão da escolha da aposta, né? Então, não só para o clube brasileiro ter essa aplicação, como também para os apostadores que querem saber qual é o resultado lógico daquele jogo, né? O resultado lógico é o seguinte: você tem o desempenho das equipes, a inteligência artificial vai comparar o desempenho das duas equipes que estão jogando e ele vai dar um resultado lógico dado, né, o seu método de análise. E também, né, eu tenho esse viés financeiro, assim como o Domingos também tem, né? A gente está fazendo uma análise de fazer a predição dos jogos, verificar estatisticamente qual é a possibilidade de dar aquela predição correta e aí fazer uma maximização dos lucros dos apostadores nos sites de aposta, tá? Então, essa seria uma aplicação B2C, né? A aplicação do clube brasileiro é um B2B. Bom, então, começando a parte de inteligência artificial propriamente dito, eu vou ser um pouco detalhista nisso aqui, porque eu acho que é bem interessante e todo mundo, né, da onde nasceu a ideia dessa abordagem, e muitos que estão aqui gostam desse assunto, né, assim como eu. Então, assim, a inteligência artificial, né, a evolução dela, ela iniciou, por incrível que pareça, durante a Segunda Guerra, em 1943, com a publicação, né, do artigo que falava sobre redes neurais artificiais. Ainda não se tinha essa ideia de inteligência artificial, mas já tinha o conceito de redes neurais artificiais, que são algoritmos que trabalham como se fossem os neurônios, fazendo conexões como se fossem os neurônios do cérebro, né? Em 1950, houve o desenvolvimento do teste de Turing, quer dizer, o Alan Turing já tinha uma previsão de que as máquinas iam conseguir pensar e ele criou o teste de Turing. Em 56, é o marco zero da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial começou mesmo em 56, né? Mas o nome dela, inteligência artificial, veio também de redes neurais artificiais. Então, está interligado com esse artigo de 43. Em 59, veio o surgimento do assunto de machine learning, né? Que são os computadores que aprendem a executar a tarefa automaticamente. Em 64, teve o primeiro chatbot, Elisa. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui, ó? Antes da década de 70, tinha bastante coisa sobre inteligência artificial, foi quando surgiu, né? Mesmo não tendo capacidade de máquina para isso, né? Em 69, surgiu o primeiro robô com mobilidade, fala e autonomia. Agora, olha que interessante, de 70 a 80, praticamente 10 anos, foi considerado um período de inverno da inteligência artificial, porque por mais que você tenha desenvolvido academicamente, até mesmo empiricamente, você não tinha capacidade de máquina naquela época e o custo de investimento da IA era muito alto, né? Consequentemente,
foi um período que pouco se falou, pouco se deu atenção à inteligência artificial. Nos anos 80 foi quando começou a usar a inteligência artificial no ambiente empresarial, né? Em 97 foi a primeira vez que um computador venceu um ser humano, que no caso o Kasparov, no xadrez, né? Foi o computador da IBM Deep Blue. Em 2002, né? Foi criado o robozinho que ajuda a limpar a casa, né? O iRobot. Muitas pessoas têm, hoje em dia está mais acessível o preço deles, né? É um robô que ele ajuda a limpar a casa, ele se orienta para fazer a limpeza e ele, quando está descarregado, ele volta para a tomada. Então, ele é um robô inteligente. Em 2005, foi criado o Big Dog. Acho que a gente já viu esses vídeos, né, do cachorro que o pessoal chuta, ele não cai, ele anda. Então, esse cachorro realmente existe, cachorro mecânico, né? E foi criado em 2005. Em 2005 também foi criado o veículo autônomo. Na verdade, ele foi criado um pouquinho antes, mas a primeira competição foi vencida por Sebastian Thrun em 2005. Quer dizer, você percebe que ela renasceu em 2000 e começou a ficar mais intensivo a aplicação. Em 2011, a Apple lançou o Siri. Em 2011 também o Watson da IBM venceu o ser humano na competição Jeopardy, né? Em 2012, a Google treinou o algoritmo para reconhecer gatinhos no YouTube. Então aqui nós estamos falando de imagem, né? A IA reconhecendo gatos e pessoas, enfim, imagens. Em 2014, o Chatbox venceu o teste de Turing. Quer dizer, hoje o teste de Turing foi vencido por um computador e o computador consegue falar como se fosse um ser humano de uma forma que você não consegue mais diferenciar um chatbox se ele é humano ou se ele é por máquina. E em 2016, o AlphaGo venceu o campeão mundial do tabuleiro Go. Quer dizer, isso aqui está mostrando a maturidade do uso de inteligência artificial para problemas complexos até então somente resolvidos pelos seres humanos, tá? Esse quadro aqui eu coloquei para exemplificar o que é, né, a inteligência artificial, a estatística, a ciência e computação, né? Então, na inteligência artificial tem estatística, bastante estatística, tá? A questão da computação, você usa muito a questão também de BI para a inteligência artificial e na prática você usa os três, né? A inteligência artificial com seus algoritmos de inteligência artificial, né, regressão e tudo mais, redes neurais artificiais, a estatística dando um apoio e a computação, ciência da computação, trabalhando com a questão de otimização, a questão de data mining, né, e tudo mais. Bom, então aí tem causado alta expectativa em diversas áreas. Por exemplo, aqui eu peguei algumas fontes, né, algumas reportagens com títulos. Por exemplo, isso aqui: prevenção de acidentes do trabalho com inteligência artificial. Então, tem uma expectativa de que a IA vai ajudar a reduzir acidentes do trabalho. 4 maneiras de usar a inteligência artificial para melhorar o governo. Olha que legal, a IA no governo. 5 aplicações incríveis da inteligência artificial na medicina. A rápida adoção da inteligência artificial na agricultura. Ou seja, aqui nós estamos colocando aqui de uma forma geral é que a inteligência artificial entrou em todas as áreas, e aqui no nosso caso do futebol, né? E está sendo muito aplicado, existe uma expectativa muito grande com relação aos resultados. Porém, né, seus resultados, alguns deles, é claro, têm decepcionado. Especialistas alertam que a inteligência artificial militar pode ser facilmente enganada. Quer dizer, você bota toda a sua proteção militar na inteligência artificial e alguma coisa pode acontecer errada e você pode ficar, enfim, exposto. 2 mortos em acidente de carro autônomo da Tesla, né? Quer dizer, a Tesla tem um carro autônomo e essa autonomia do carro é guiada por IA, inteligência artificial, e, se eu não me engano, não é só 2, não. Acho que tem mais uns 4, 5 que já morreram com o carro da Tesla, botando no automático, dirigindo. Recentemente, agora semana passada, um carro estava dirigindo a 240 km por hora e bateu na traseira do outro carro. Ele estava dirigindo de forma autônoma e acho que, se eu não me engano, era um carro da Tesla também. A Tesla diz que veículo envolvido em acidente fatal estava em modo semi-autônomo. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: ó, a culpa não é só minha, né? Bom, o piloto automático da Tesla pode ter causado acidente com morte nos Estados Unidos. Falha em inteligência artificial causou lentidão. Detalha Barroso sobre a apuração. Isso aqui nós estamos vivendo agora, né? A lentidão da eleição, o Barroso também jogou nas costas da inteligência artificial. A inteligência artificial, os eventos estranhos que fizeram a tecnologia pensar que uma tartaruga era uma arma.
que eu estou colocando isso aqui, né? Estou colocando para a gente não pensar que já está pronta ou já está madura a tecnologia, né? Ela tem muito que avançar, especialmente quando diz respeito à vida humana, né? No caso da Tesla, já algumas pessoas já faleceram e assim vai, né? E outra coisa também, é muito fácil jogar a culpa na inteligência artificial, né? Ninguém tem como provar que foi ela e ela não está aqui para se defender, né? Então, mas de qualquer forma, tem que ser um pouco mais maduro essa relação homem-máquina, e no caso, máquina-inteligência artificial. Então, a IA ela deve ser usada como sistema de apoio à decisão, visto que ela possui falhas, né? E visto também que o ser humano tende a, quando ele falhar, jogar a culpa nela, né? Então, na verdade, ela tem que ser um sistema de apoio à decisão, ficando a decisão final a critério do tomador de decisão humano. Então, isso é muito importante frisar isso, porque para justamente não vender gato por lebre, tá? Quando as pessoas começam a prometer o que não pode cumprir. Então, no caso do Deep Blue, né, ele realmente venceu o Kasparov, mas na verdade eles jogaram, se eu não me engano, foram 12 partidas, o Deep Blue venceu 3, Kasparov venceu 3 e 6 terminaram empatada. Quer dizer, o sucesso do Deep Blue foi de 25% e não de 100%, né? O Watson, que é o atual supercomputador da IBM, né, que trabalha com inteligência artificial, ele errou ao responder a uma pergunta bem simples no programa de Jeopardy. Perguntaram onde fica a cidade de Toronto. E ele falou que ficava nos Estados Unidos. Por quê? Porque realmente tem um monte de cidade chamada Toronto nos Estados Unidos, né? Mas a cidade com a qual o Jeopardy se referia na pergunta do show era Toronto, Canadá, né? Quer dizer, essa capacidade de senso do normal, o senso do que é padrão para a gente, muitas vezes o IA ele falha, né? Se você for ver o número de cidades chamada Toronto, tem mais cidades Toronto nos Estados Unidos do que no Canadá. Talvez ele ponderou isso e falou Estados Unidos e errou a resposta, né? Errou entre aspas, né? Ele não entendeu muito bem a pergunta. Bom, com base nisso, então, tem um modelo de Conson que ele fala o seguinte: você tem Big Data, olha que interessante, ele diferencia Big Data de inteligência artificial. Então, tem o Big Data que coleta os dados, joga para a IA analisar, a IA faz a predição e aí o julgamento humano, isso é muito importante, né? Então, você, ser humano, vai fazer o julgamento do que é certo. Com base no quê? Com base nas predições, nos dados da IA e com base no seu conhecimento também, né? Então, no caso do futebol, a mesma coisa, né? Tem aqui, o nosso sistema aqui vai fazer uma previsão de jogos, mas você, com base no seu conhecimento, você pode também aprimorar essa previsão e usar isso como sistema de apoio à decisão. E aí você tem a decisão do negócio, tá? Então, eu introduzi esse assunto colocando a motivação como, né, uma coisa muito motivante, uma expectativa muito alta com relação ao IA, porém também mostrei que tem decepcionado e de forma até perigosa, né? Para quê? Para chegar nessa conclusão. É um sistema de apoio à decisão, tá? Não é, ou pelo menos deveria ser encarado na área de medicina e tudo mais. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre o Ion, né? O Ion é a ferramenta de IA que eu falei para vocês no começo aqui da apresentação. Ela é um motor de inteligência artificial. Como é que ela funciona? Você tem o Ion, foi construído em Python, ele tem 14 modelos diferentes de inteligência artificial, vamos dizer assim, né? De regressão, redes neurais artificiais, floresta randômica e outros. Então, eu posso conectar qualquer coisa no Ion, desde que eu tenha a camada, né, de negócio. Então, podemos usar a inteligência artificial para medicina? Podemos usar a inteligência artificial para segurança da informação? Cybersecurity? Podemos. Desde que eu tenha o conhecimento do negócio. Então, esse trabalho de inteligência artificial é um trabalho que envolve essa parte tecnológica, né, e a parte de negócio, que é essa aqui, né? Então, você tem que ter agente de negócio discutindo, conversando, debatendo sobre quais são as regras daquele negócio para a gente associar ela à inteligência artificial. E, por último, a última camada é o ser humano, propriamente dito, que é o usuário, ou, no caso, o usuário-chave que toma a decisão, que vai pegar as informações que vieram da inteligência artificial e dessa camada de negócio e vai tomar a decisão dele. Então, basicamente, você entra com os dados, né? Seja ele conectado com a internet ou não, pode ser do ERP da empresa, pode ser sistema legado.
você insere, você modela os dados aqui na camada intermediária, que é a camada de negócio, você insere os dados coletados no motor de inteligência artificial. O motor de inteligência artificial, no caso do Ion, vai ser um motor com 14 métodos diferentes. Ele vai rodar os 14 métodos e vai te dar 14 respostas, que podem convergir ou não. Pode ser 14 respostas iguais ou 14 respostas diferentes. E aí, vai voltar para o modelo de negócio, que vai analisar essa resposta, vai gerar dashboards, vai gerar uma série de relatórios, compilando de uma forma bem amigável, de tal forma que o tomador de decisão vai decidir o que ele achou mais feasible dessas respostas dadas pelo sistema de inteligência artificial. Então, o Ion, né, ele é o algoritmo que possui a inteligência artificial. Sem ele, a gente não consegue rodar nada. Porém, se eu tiver o Ion e não tiver conhecimento do negócio, eu também não consigo rodar nada, porque eu não sei o que eu estou fazendo, né? Então, eu preciso ter o sistema de inteligência, o motor de inteligência, conhecimento do negócio e dados, né? Se eu não tiver dados também, não vai funcionar, entendeu? Eu tenho que ter, então, tudo funcionando bonitinho para eu conseguir fazer essa colocação. Então, o Ion, o que ele vai ter? Ele vai ter os seus 14 modelos, que são redes neurais artificiais, pico de kernel, aumento do gradiente, árvore de decisão, suporte vetorial, gradiente extra, estímulo adaptativo, processo gaussiano, floresta randômica, adjacente, regressão por empilhamento, rede elástica, regressão linear e pico bayesiano. Então, o Ion, ele roda esses 14 modelos. No caso aqui do futebol, eu tirei um que demorava muito para rodar. E ele vai dar 14 respostas, como eu disse, que podem ser iguais ou não, né? Na segunda camada, é a camada de negócio, que a gente coleta dados, a gente cria uma matriz de alimentação do Ion, depois a gente pega o output, gera os dashboards e faz um critério de seleção automático, ou então possibilita com que o tomador de decisão faça essa decisão por conta, né? E a última camada é a camada de decisão. Então, no caso do futebol, eu vou ter aqui 13 opções de jogos, né? Por exemplo, Fortaleza e Flamengo. Então, tem 13 respostas, tanto em placares diferentes, quanto em vitórias, empates e derrotas. Algumas respostas vão convergir, outras vão divergir, e aí, né, convém ao tomador de decisão, o especialista do assunto, decidir qual ele acha mais feasible, né? Bom, então, como a gente viu, a gente tem o motor de inteligência artificial, nós temos a camada de negócio, tá? Então, é importante sempre fazer esse casamento, né? Na camada de negócio você tem aqui a parte de tecnologia, de banco de dados e tudo mais. Fazer esse casamento, porque uma coisa sem a outra não funciona. E o banco de dados é de onde vem os dados, tá? Uma terceira camada que você tem aqui são as áreas, né? Então, você pode ter câmera de monitoramento, a indústria agro, indústria propriamente dita, ciência, drones, medicina, serviços, setor elétrico, área de esportes, área militar, veículos autônomos. Você tem uma infinidade de áreas que pode usar a inteligência artificial. Para isso, você tem que coletar isso, ter o negócio de cada uma delas aqui, ó, mapeado, né? Então, tem que ter especialista falando sobre isso, especialista de negócio, alimenta a inteligência artificial, o motor, ele vai extrair o output que você buscou entender, né? Dado a sua área e a sua expertise. Bom, então, isso foi a introdução da inteligência artificial e a apresentação do motor de inteligência artificial, o Ion, né? Agora a gente vai entrar na parte propriamente dita do futebol e da análise preditiva que nós fizemos para esse case, né? Então, como eu falei, os profissionais que entendem do negócio devem auxiliar a preparar modelagem de dados para alimentar o motor de inteligência artificial, no caso aqui que nós usamos o Ion. Então, nesse caso, fui eu mesmo que fiz essa análise, né? Eu como torcedor e como brasileiro que gosta de futebol também, né? Então, o que eu fiz, né? Eu fiz um exercício, peguei a tabela brasileira do Campeonato Brasileiro de 2019. E por que eu peguei em 2019? Porque a gente conhece o resultado. Então, eu poderia testar de forma exaustiva e saber qual é a assertividade ou a acuracidade da inteligência artificial. Bom, como target, quando eu falo da IA, eu tenho que definir o que é feature
e o que é target. Target é o que eu quero saber e feature é o que gera o que eu quero saber. Então aqui eu assumi o seguinte, que o target era o saldo de gol de partida. Eu não pedi para ele falar que ia ser 2-1, ele poderia fazer isso também. O sistema de IA ele poderia rodar e dizer assim, olha, nesse jogo o Flamengo vai fazer 4 gols e o Corinthians vai fazer 3, 4-3. Né? Mas eu falei, não me interessa, eu quero saber só o saldo de gols. Então, se é 4-3 para o Flamengo, eu ia falar que é 1-0 para o Flamengo, tá? Que é o saldo de gols. Então, esse é o meu target. E como features, a features eu peguei do site Senhor Gol, né? Que é um site, podia ser da UOL, né? Mas no Senhor Gol estava fácil e eles trabalham com essa parte de Big Data de forma muito amigável. Então, pegamos o quê? Alimentamos o IA com rodadas, pontos ganhos, vitórias, empate, derrota, gol pró, gol contra, saldo de gol, aproveitamento de ponto, tendência, público pagante, vitórias consecutivas e troca de técnicos. Então, quando aconteceu a troca de técnico, por exemplo, no Cruzeiro aconteceu, no Fortaleza aconteceu no ano passado, né? E a gente inseriu isso dentro do IA para verificar o que ia dar de resultado. Também separamos o desempenho das equipes dentro de casa e fora de casa. É como se eu tivesse 40 equipes, né? 20 jogando em casa e 20 jogando fora de casa. Então, por exemplo, olha que interessante. O Flamengo, fora de casa, pelo menos foi no ano passado, mais perigoso do que o Goiás jogando em casa. Era mais fácil jogar contra o Goiás lá em Goiânia do que jogar com o Flamengo aqui em São Paulo, no time de São Paulo, por exemplo. Já o Palmeiras, fora de casa, era mais perigoso do que o Ceará ou o Bahia. Ou seja, era mais fácil jogar contra o Bahia, na casa do Bahia, do que jogar na minha casa contra o Palmeiras, né? Então, esse tipo de análise é o que eu estou chamando aqui de análise de negócio, entendeu? Você tem que ter um conhecimento prévio para você conseguir fazer essas análises e melhorar a acuracidade do resultado da inteligência artificial. Bom, potenciais features não considerados nessa análise foi escalação do time, porque ia dar muito trabalho para a gente fazer essa inserção e como o objetivo aqui era mais lúdico, né, mais de ensino em si do que um resultado preciso, nós não fizemos, mas é potencialmente passivo de ser feito. Número de jogos na semana, então tem times que jogam diversos campeonatos ao mesmo tempo, acabam ficando exaustivo e os jogadores rendem menos, ou tem jogadores poupados, então isso prejudica a análise. Clima e tempo, então jogos que têm chuvas muito fortes, com poça d'água, ou jogos que têm muito sol, 45 graus desse tipo, tende a ter menos gols, né? Porque o pessoal tende a correr menos e fica o jogo mais travado. A estratégia adotada propriamente dito, né? Um time que joga toda a sua equipe na defesa tende a afetar o resultado. Número de cartões, se é que isso influencia, mas não consideramos. Cartões vermelhos aplicados, condição do gramado, perfil do juiz, poderíamos colocar também, não colocamos, né? Então, esse aqui nós não colocamos, como eu falei, porque é mais difícil de fazer essa inserção, porque não está no site Senhor Gol de forma amigável e nem em outro site também. Bom, então, qual foi o objetivo dessa análise, né? Então, a inteligência artificial irá analisar o histórico dos jogos, comparando as features e respectivos targets, para aprender o padrão de desempenho das equipes, comparando o padrão da sua predição. Então, na verdade, o que ele está vendo aqui? Ele está procurando entender qual é o padrão de desempenho da equipe dentro dessa tabela de classificação, com esses dados aqui também, né? E aí, em cima desse padrão, quando eu comparo times e peço para ele falar, olha, veja como é que vai ficar o jogo Flamengo e Santos no Rio, e como vai ficar o jogo Santos e Flamengo lá em Santos. E aí ele consegue fazer predições com base nesse template. Bom, a matriz de correlação, esse aqui é um output interessante que eu queria dar uma ênfase, coloquei aqui no slide, que é o seguinte, o Ion ele vai produzir uma matriz de correlação que ele vai falar o seguinte, olha, vitórias têm uma correlação muito forte com pontos ganhos. Pô, faz sentido, a gente já sabe, né? Então, a gente sabe, quando a gente fala sabe, é que a gente partir de uma hipótese que isso é verdade, mas a gente não provou matematicamente que isso é verdade. O Ion está provando matematicamente que existe uma correlação entre pontos ganhos e vitórias. Por exemplo, ele fala o seguinte, no caso aqui, saldo de gols. O que causa o saldo de gols? Ele fala o seguinte, vitórias, público pagante, o próprio saldo de gols, né? Gols prós,
As vitórias e os pontos ganhos causam mais saldo de gols. Então, times que têm mais ponto ganho tendem a fazer mais gols num jogo, e times que têm menos ponto ganho tendem a fazer menos gols. Essa é a conclusão que ele chega. É uma conclusão óbvia, mas, como eu falei, é um exercício, né, para a gente fazer esse teste, essa provocação. Bom, dentro das conclusões não óbvias dessa matriz, nós podemos verificar o seguinte: gols prós e gol contra não possuem relação ou correlação. Ou seja, o fato de você fazer muito gol não significa que você vai tomar menos gol, né? Isso é interessante, porque a gente tem essa visão de que um time que faz muito gol toma menos gol, mas ele falou que não tem uma correlação nem negativa e nem positiva. O número de empates tem uma correlação negativa com o número de vitórias. Então, quanto mais empate, menos vitórias. Porém, o número de empate não tem correlação com derrotas, né? Então, é interessante, ele vai fazendo essa análise em cima dos dados e vai desmistificando algumas hipóteses que a gente tem, né? A troca do técnico não tem correlação direta com o desempenho das equipes na rodada seguinte. Então, isso também é discutível, né? Porque ele verificou as trocas e falou: olha, não tem correlação. Não é porque trocou, o time ganhou. E não é porque trocou, o time perdeu. Simplesmente não aconteceu nada. Alguns ganharam, outros perderam. Então, quando eu coloquei essa afirmação no artigo, algumas pessoas falaram assim: olha, isso não é verdade, porque quando o Filipão saiu e o Luxemburgo assumiu, o Palmeiras começou a ganhar, e depois, quando o Luxemburgo saiu, e o técnico atual assumiu, o Palmeiras começou a ganhar. Tudo bem, ótimo, coincidência, porque a mesma coisa não aconteceu quando o Cruzeiro trocou o técnico pelo Rogério Ceni, e assim vai, né? Então, e mesmo o Flamengo agora que trocou pelo Rogério Ceni de novo, não teve essa exatidão, né? No próximo jogo já teve uma vitória, né? Então, esse trabalho de técnico é um trabalho de longo prazo, e não é a simples troca do técnico que faz de forma mágica acontecer a vitória. Então, essa é a conclusão aqui da matriz de correlação, tá? Isso para esses dados que a gente tem aqui. Se a gente tivesse aqui, temos 12 features, né? Se tivéssemos 50 features, ele faria uma matriz de 50 por 50. Bom, o IA como mesa redonda de futebol. Então, eu apresentei aqui os modelos, 14 modelos, né? Cada modelo tem um viés matemático. O que significa esse viés matemático, né? É como se tivesse uma tendência matemática a tirar uma conclusão, né? Então, basicamente é o seguinte: quando eu vou pegar, por exemplo, a regressão linear, essa fórmula da regressão linear, então o que ela faz? Ela tende a agir de forma linear e tentar minimizar os erros entre os pontos, tá? Essa é a forma da regressão linear. É um modelo bom, não é um modelo ruim. O processo gaussiano, ele tende a assumir que a distribuição de pontos é uma curva de Gauss de n dimensões. Aqui tem 3 dimensões, no caso aqui tem 12 dimensões do nosso trabalho. E as redes neurais artificiais tendem a assumir, né, em cima da sua fórmula matemática, que existem nós, existem nódulos, e eles vão fazer essa conta para chegar numa conclusão. Então, cada análise dessa é uma análise matemática de regressão e vai ter o seu viés na análise, tá? Que eu gosto de comparar aqui no caso do artigo, quando você pergunta para o goleiro Ronaldo da Bandeirantes, lá do jogo aberto, né? Ele vai falar sempre que o Corinthians vai ser campeão, assim como o Neto, né? Então, é uma análise tendenciosa, no caso deles, pelo viés da paixão, né? Aqui é pelo viés matemático, tá? Então, é muito semelhante isso aqui no viés lógico, né? Bom, dito isso, né? Então, se ele tem um viés matemático, qual deles eu vou escolher? Né? Porque, assim, eu sei que o Neto tende a sempre falar do Corinthians, né? E assim como o Casagrande também do Corinthians, acho que todo mundo da televisão fala do Corinthians, né? A Renata Fã fala do Inter, né? Então você tem esse viés. E aqui só tem também um viés aqui do matemático. Como que eu vou saber qual deles é o melhor, né? Então existem várias formas de você fazer uma escolha, né? Por exemplo, no caso empresarial ou mesmo na academia, se usa muito o MAP, o ME, o MAI, né? Também. O MPE, o RMSE, o R2, que é o R quadrado. Então tem várias maneiras de você fazer essa análise e verificar o que teve menor erro, né? Uma forma que você pode fazer sem ser essa forma matemática de minimizar o erro é você fazer, por exemplo, vamos dizer o seguinte, que é um critério democrático. Então, você verifica os casos
e verifica, por exemplo, aqui nesse jogo do Fortaleza versus Atlético Mineiro. Foi 2-2, o resultado foi empate. Se você pegasse os modelos, 9 modelos falaram que ia ser empate. 3 modelos falaram que ia ser derrota do Fortaleza e um modelo falou que ia ser vitória do Fortaleza. Então, se eu for no critério democrático, né, eu vou falar, bom, então vai ser empate, porque a maioria dos modelos apontaram um empate. Então, assim, existem vários modelos, vários critérios e o melhor critério vai ser decidido de acordo com o seu dia a dia com a inteligência artificial. Como você aprende o viés de cada modelo, você entende aquele que te engana, aquele que vai ser mais próximo, você começa a nem necessariamente fazer o critério democrático. Você pode falar assim, olha, eu gosto muito de redes neurais, eu vou usar só redes neurais, porque eu sei onde ela falha e eu sei onde ela acerta, né? Então, existem diferentes formas de você criar esse critério. Bom, combinando com os resultados com os russos, né? Então, uma vez que a gente fez aqui a análise, nós vamos apresentar a análise. Então, dos modelos, os modelos em verdes foram os que mais acertaram, o que tiveram as melhores notas, vamos dizer assim, né? Então, o aumento de gradiente, pico bayesiano e o K adjacente foram os que acertaram mais do que 4 vezes, ou tiveram a melhor nota mais do que 4 rodadas. Os em amarelos foram os que tiveram a melhor nota de 1 a 3 vezes. Então, redes neurais artificiais, pico de kernel, árvore de decisão, acertaram 3 vezes a melhor nota das rodadas. E esse aqui, uma vez, a melhor nota. E o que está em vermelho é que não acertou nenhuma vez a melhor nota. Não significa que foram ruins, mas não foram os melhores, tá? Então, você vê que aqui eu já fiz uma separação do que parece ser mais interessante para esse caso do futebol. E aqui é a rodada. Então, a gente começou na rodada 10. Por que não começou na 1? Porque não tem como você fazer a primeira rodada sem ter os dados, né? Então, a gente começou na 10 alimentando as 9 rodadas anteriores para fazer a predição da 10ª. E na 10ª rodada, ele já acertou 80% dos jogos, né? Depois, foi rodada a rodada, chegou na 30ª, 90% dos jogos, e na 29ª, 40% dos jogos. São 10 jogos por rodada, então ele acertou 4 jogos e errou 6. Quando eu falo, não é o placar de 1-0, né? Até porque é saldo de gols, mas é a vitória, empate ou derrota, tá? Então a chance de acertar é 1/3 e aqui ele acertou em 90%. Bom, aquela rodada de baixa acuracidade, o que ele errou, né? Ele errou, por exemplo, Atlético Mineiro e Chapecoense. Se você perguntar para qualquer pessoa que acompanha futebol, né, e que sabe que o Chapecoense estava no limite já, né, do Campeonato Brasileiro, diria que o Atlético Mineiro ia vencer a Chapecoense em casa, né? E foi a mesma conclusão que o Ion chegou, né? O Atlético Mineiro vai vencer a Chapecoense, mas quem ganhou foi a Chapecoense. Pela lógica, foi o Atlético Mineiro, né? Seria nós pelo Atlético Mineiro, pelo próprio IA era o Atlético Mineiro, mas quem venceu foi a Chapecoense. CSA venceu o Corinthians. Aqui, pelo Ion, ele dizia que o Corinthians ia vencer o CSA. Então, assim, você percebe que a inteligência artificial ela vai da resposta lógica. A gente consegue pegar esse imponderado. Podemos pegar, se a gente colocar mais features, mais informações. Por exemplo, escalação do time, estratégia que está jogando, e assim, condições do campo e tudo mais, né? Mesmo assim, o empoderado sempre vai acontecer. O erro nesses modelos sempre ocorre, né? E na rodada 30, olha que interessante, aquela que teve 90% de acuracidade, o Cruzeiro empatou com o Bahia em casa, e ele dizia que ia empatar mesmo, e o Grêmio venceu o Inter em casa, né? E ele dizia que o Grêmio ia vencer o Inter. Interessante, porque é muito difícil você fazer predição de clássico, né? Quem vai vencer, Palmeiras ou São Paulo? Véio? Hoje, Palmeiras e São Paulo são os dois melhores. Então, é difícil você dizer quem vai vencer, mesmo jogando no Morumbi ou no Parque Antártica, que agora é Allianz Parque. Mas o IA, ele acertou, no caso, falou que o Grêmio ia vencer o Inter. Ele falou que o Grêmio ia vencer por 1 gol de diferença, que ia ser 1-0 para o Grêmio, mas na verdade foram 2 gols. Bom, e aí, esse aqui também para finalizar, tá? O verdadeiro campeão do Brasileiro de 2019 foi o Flamengo. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho o que o Ion previu e aqui o que realmente aconteceu. Então, o Flamengo, ele manteve o seu padrão de jogo, de desempenho no decorrer do campeonato. Percebe que o que o Ion previa que ele ia fazer, geralmente ele realmente fazia,
Às vezes ele surpreendia, aqui foi positivo para o Flamengo, né? Ele superou o sistema de inteligência. Aqui, por exemplo, ele não superou, aqui ele foi negativo, então ele voltou para a curva, tá vendo? Mas no geral, o Flamengo se manteve com desempenho constante. Aí é um trabalho de equipe, né? Técnico, mais jogadores, diretoria, tudo alinhado, fez com que o Flamengo chegasse e merecesse ser campeão. Um outro exemplo aqui é o Avaí, que foi rebaixado, né? Acho que, se não me engano, foi o primeiro rebaixado. O Avaí, ele teve uma característica muito interessante, porque o Ayon, ele fez uma previsão para o Avaí, e o Avaí esteve sempre aquém da sua previsão, né? Então, o Avaí, ele piorou o seu padrão de jogo, jogo a jogo, né? Então, ele foi piorando. Aí você fala assim, mas ele não está piorando, ele está paralelo, né? Eles estão paralelos. Na verdade, quando o Ayon fez essa análise aqui, ele pegou esses dados aqui e fez a análise de piora, porque já estava piorando, né? E aí ele piorou um pouquinho, manteve aqui, mas ele conseguiu piorar mais ainda. E aí o Ayon pegou, por exemplo, aqui, fez a análise essa análise aqui que estava piorada já, né? Para fazer uma análise pior. E aí ele piorou mais ainda. Quer dizer, o Avaí, ele conseguiu depreciar, piorar o seu padrão de jogo, jogo a jogo. Aí vem o fato de especialmente a partir daqui, né? Desde o começo, na verdade, né? Desde a 12ª rodada. Desmotivacional, a equipe já previu que ia cair, começa a jogar menos vontade, atrasa salário, enfim, a gente não sabe. Mas essas informações, atraso de salário, podemos colocar na inteligência artificial? Podemos colocar se a gente tiver a informação, né? Essa é uma informação dentro do clube e não está aberta para nós. Mas se tivermos essa informação e alimentarmos o sistema, ele vai dizer se existe uma correlação entre atraso de salário e baixa performance. Bom, e por último, pessoal, até que eu fui rápido, a aplicação da predição da inteligência no futebol. Então, a gente pode usar para clube de futebol. Então, por exemplo, para definir uma estratégia de jogo. Então, com a predição, é possível adequar a estratégia da equipe de acordo com a previsão. Então, se a previsão fala que você vai perder do Flamengo em casa, tudo bem que o Flamengo já sabíamos, porque era o time campeão, mas vamos supor que fala que vai perder do Corinthians em casa, que está em crise. Então, o time que está em crise tem um desempenho melhor do que o seu, e você vai perder em casa. Então, você mesmo jogando em casa pode criar uma estratégia para que evite o pior, né, que seria perder o jogo. Usar como benchmark, como eu fiz agora, né? Então, eu comparei o Flamengo com o próprio Flamengo, falando, olha, o Flamengo manteve o seu próprio desempenho, e comparei o Avaí com o próprio Avaí, dizendo assim, olha, o Avaí depreciou seu desempenho no tempo, né? Então, você usa como um benchmark próprio do próprio time, como o time está comparado com ele mesmo, e alterações da própria classificação, né? Então, na classificação do time na tabela. Então, se eu sei que o meu concorrente vai jogar, hoje em dia é o concorrente do Flamengo, São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético vão jogar, eu sei que o resultado vai ser empate, porque a inteligência, eu imagino, né, por hipótese, que a inteligência artificial colocou, eu e Flamengo, que vou jogar no sábado, já prevendo isso, posso jogar também por uma vitória, um empate, uma derrota, fazer a minha estratégia de acordo com a estratégia o resultado dos meus adversários. Então, isso é uma vantagem competitiva, né? Você fala assim, mas isso não vai acontecer. Não necessariamente vai acontecer, mas na rodada 30 aconteceu em 90% de acuracidade. Então, é interessante para os clubes ter essa visão de inteligência artificial aplicada para fazer essas adequações estratégicas. E no caso de casas de aposta, né? Então, a gente verifica qual é a chance das equipes zebras ganharem. Então, tem chance do Avaí ganhar? Tem. O Ayon mostrou que ele poderia empatar alguns jogos e ganhar outros, né? E ele realmente ganhou jogos que eram inesperados. Então, verificar a chance de jogos mais difíceis como clássicos. Ele pode te dar essa previsão, né? Lembrando, no caso do Ayon especificamente, são 14 métodos de previsão. Então, ele pode dar 14 respostas em termos de saldo de gols. E maximizar ganho verificando a relação risco versus retorno, que é aquelas casas de aposta, em sites de aposta, né, que você tem times que são zebras, digamos, entre aspas, né, porque hoje em dia o campeonato é bem concorrido, tendem a ter menos aposta. Tendo menos aposta, se você aposta nele e você ganha, você tende a ganhar mais. Mas você não vai apostar em time zebra se você acha que ele vai perder. Então, a inteligência artificial pode te passar, por exemplo, que um time zebra tem chance de empatar ou de vencer, né? Então, você fala, bom, aqui,
se eu apostar nesse time zebra e ele tem chance de ganhar, o meu lucro vai ser muito maior do que se eu apostar no time que eu acho que vai ganhar, que todo mundo acha que vai ganhar, né? Então, a quantidade financeira do retorno é muito maior quando o time zebra ganha. Bom, isso aqui é para quem gosta de aposta, né? Então, bom, pessoal, é isso que a gente queria mostrar, que eu fui bem sucinto. A gente vai colocar essa apresentação e esse áudio, esse vídeo no YouTube, para que as pessoas que não puderam participar e que queiram entender um pouco mais de e futebol possam assistir. E aí, eu acho que agora deu 45 minutos. Quiserem fazer alguma pergunta, o Domingos também, se quiser participar agora. Eu queria só fazer um comentário, Cláudio. Eu fiz recentemente um projeto, acho que eu até falei contigo, de inteligência artificial para identificação de limiares ventilatórios em testes ergospirométricos, né? Usando redes neurais artificiais. Então, tem uma gama de aplicação muito grande. Claro, na minha visão, é uma ferramenta importante. Eu sou fã de modelos matemáticos, modelos estatísticos, embora eu reconheça as limitações dos modelos, né? Quer dizer, vai ser tão bom quanto vai depender muito de como ele foi construído, né? Teve uma época que eu dava aula de modelagem de risco de crédito no IBMEC, antes de virar INSPER. E eu montei uma vez fiz um modelo para avaliação de risco de crédito por pessoas físicas, pegando uma base de dados fictícia. E eu usei como variáveis, como preditores da minha regressão, do meu modelo, altura, peso, cor dos olhos e se tinha ou não cabelo. E saiu um modelo. Obviamente que não era um modelo bom, e eu fiz justamente de propósito para mostrar. Sair vai. Agora, se você não entender o negócio, se você não usar a técnica adequada e não é o que você falou, e não construir adequadamente, pode ser que você não tenha uma... Mas eu sou fã disso, eu acho que ajuda muito o processo de tomada de decisão. Claro que no final das contas, dependendo do que for feito, a decisão é sua, né? Mas são ferramentas muito interessantes. Parabéns aí pela apresentação. Tá, pessoal. Então, obrigado, Domingos. Obrigado a todos presentes. Bom, pessoal, estou disponível aí. Se vocês quiserem também conhecer, tem muita gente que é de supply chain aqui, né? De consultoria também, tecnologia. Quiser conhecer a empresa em si, a Iquiron, nós temos 5 soluções, como eu mostrei anteriormente. E eu trabalho em parceria com o pessoal da Rússia, com o pessoal da Índia. Então, a gente está sempre criando coisas novas. E também, se quiser, se o pessoal de futebol que tiver interesse de entender um pouquinho mais sobre esse trabalho do Pandelo, né, do Domingos, também pode entrar em contato com ele e a gente fica à disposição. Tá legal? Então, finalizamos aqui, né, Pandelo? Ninguém tem uma pergunta aqui no chat, né? Eu agradeço aqui a Ana Clay, o Alexandre, o Enio, o João Brito e todos que participaram, o Cláudio Anselmo e todos que participaram aí, tá? É isso aí, pessoal. A gente está gravando, a gente gravou aqui e depois vamos disponibilizar, né? Caso alguém não tenha visto ou queira rever, eu vou fazer o upload, vou passar para o Cláudio e aí a gente vai disponibilizar, tanto ele quanto eu. Muito obrigado aí a todos, tá? Pessoal, obrigado. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Cláudio. Tá aberto aqui ainda. Cláudio, tudo bem? Eu fiz uma pergunta no site, no chat, mas acabou que demorei para postar. Aí, Ariel. Ariel. O Ariel. Cadê? Não estou vendo a pergunta aqui, não. Cadê, Ariel? Posso fazer, tranquilo. Pode. Eu estou interessado um pouco na parte mais similar a People Analytics. Se existe alguma coisa, Boa, Ariel. Então, olha que interessante. O Domingos, ele já saiu, mas eu falo por ele aqui. Ele tem um trabalho, ele está aí, que ele faz uma análise de performance, o quanto
você pode treinar tudo bem? O quanto você pode treinar um atleta de tal forma que você não cause uma fadiga ou uma distensão muscular? Qual é o limite do treinamento em horas treinadas por atleta, de acordo com o perfil de peso, idade e tudo mais? Esse é o trabalho que ele falou que o pessoal está fazendo nos Estados Unidos. Ele criou um artigo científico em cima disso, é um trabalho de data análise, né? E Big Data, e ele está fazendo isso, botou um artigo científico, os americanos pegaram esse artigo, contactaram ele e estão fazendo esse projeto para as Olimpíadas, coisa de americano, né? No caso do futebol, especificamente aqui do que eu fiz, era possível, por exemplo, eu escalar o time, né, com simples features, dizendo assim, olha, a feature número 15 é o Gabigol, né, no caso do Flamengo. Então, sempre vai ser o Gabigol. Ou então, também, eu poderia escalar o time de acordo com o valor do salário dos jogadores. Então, né, eu tenho o salário do jogador do time A, né, somatória, contra o salário do jogador do time B. Então, sempre vai ter o time A com salário maior ou menor. Tem também, por exemplo, a característica de usar o valor dado de nota para o jogador no Cartola Futebol Clube, né? Então, você tem ali por performance, né? Então, a gente poderia escalar pelo valor do Cartola e alimentar a inteligência artificial para ver. Aí ele vai falar o seguinte, né? Que necessariamente ela vai dizer que existe correlação, mas ela pode dizer que esse tipo de informação ele atrapalhou a análise. Então, é uma informação que não convém, entendeu? Não necessariamente ela vai ser positiva, como o próprio Domingos falou.